Você deita na cama, fica olhando para o céu, fritando de um lado para o outro e nada do sono chegar. De repente você percebe que já são 3 da manhã, a noite está passando e você ainda não conseguiu cair no sono. Para você pegar no sono, você precisa de uma molécula essencial no seu organismo, no seu corpo, que chama-se melatonina. O que é a melatonina? Como a gente produz? Da onde ela vem, se você pode ou não pode suplementar, quem deve suplementar, quais são as promessas desse stack fantástico e o que a gente precisa saber sobre a segurança da melatonina. Até o final desse episódio você vai saber tudo isso. Fica comigo, se inscreva no nosso canal, não deixe de curtir e compartilhar para você ajudar aí o nosso canal, se você se sentir obviamente ajudado com esse vídeo. Então vem comigo que eu vou facilitar essa ciência maçante e chata, principalmente porque a melatonina é muito falada. A gente nunca sabe para que usar. Todo mundo usa para dormir, cada um usa uma dose. E a gente vai falar justamente sobre tudo isso com uma transparência nesse episódio. A melatonina é um hormônio que você produz no seu cérebro, na pineal, não só. Você produz no seu corpo todo. Tem muitos órgãos que produzem melatonina. Por exemplo, nosso estômago produz melatonina, nosso intestino produz melatonina, nosso fígado produz melatonina, nossos rins produzem melatonina e principalmente a glândula pineal, uma glândula que fica no nosso hipotálamo, que ela é fotossensível, ela é estimulada com a luz do sol. Não é que ela é fotossensível, mas ela recebe estímulo que vem desde os nossos olhos até essa glândula para ela produzir os seus hormônios. Principalmente através do triptofano, vocês vão ver, a gente consegue produzir serotonina, da serotonina a melatonina, e a gente vai ver como isso acontece. Então essa glândula, ela basicamente faz a nossa interface da nossa natureza com a natureza externa. A melatonina ela serve para nos conectar com o nosso ritmo cronobiológico, que é o ritmo que a gente chama-se de ritmo circadiano. É um ritmo que aqui nesse planeta dura 24 horas. Se você mudar para Marte, eu sei lá quanto tempo isso vai durar. Mas aqui nesse planeta, o nosso ritmo, noite e dia, dura 24 horas. Então, a melatonina, ela te comunica, ela faz com que as suas células entendam que é noite. Quando você está durante o dia, principalmente luz do espectro azul, como a gente vai ver, pode inibir a produção da nossa melatonina. Quando você está sob escuridão, você estimula a produção de melatonina? Não, você simplesmente permite com que ela aconteça. Então, à noite, a gente produz melatonina. De dia, você não produz melatonina, você para na serotonina. Então a gente vai falar aqui 10 funções rápidas desse stack, só para a gente amarrar um pouco outras funções, não só essa de levar a gente no estado de sono. Então a primeira função da melatonina é justamente essa. Ela diminui a latência do sono, diminui o tempo que você fica fritando na sua cama, diminui a sua temperatura corporal para que você aprofunde no sono, inclusive estimula o sono REM, que é o do Rapid Eye Movement. É o sono que a gente sonha, é o sonho que a gente consegue ter sonhos vívidos, né? Não à toa, um dos efeitos colaterais da melatonina é você sonhar demais. Segunda função, influencia o seu ritmo circadiano, comunica para todas as suas células que é noite e dia, comunica para todo o teu corpo que você precisa dormir, que você ativa o modo de dormir. Então a melatonina faz uma função bem importante na sua interação com o seu meio. Uma outra função da melatonina, a terceira função, é estimular nosso sistema imunológico. A melatonina não só estimula a nossa resposta celular, como também estimula o nosso sistema imunológico a ter uma modulação. Tem horas que ela breca, ela serve como anti-inflamatório, mas também estimula algumas outras células, como vocês verão. Quarta função da melatonina é na função ocular, na proteção da função ocular. A melatonina é um potente antioxidante, ela reduz os radicais livres, ela reduz o estresse oxidativo, ela consegue abraçar o radical livre, que é uma molécula que ia estragar o nosso funcionamento, é uma molécula que ia estragar moléculas, organelas, ia estragar o nosso núcleo, estragar o nosso DNA. A melatonina pega essa molécula e faz ela ficar quieta, e joga essa molécula fora. Então, a melatonina é um potente antioxidante, é uma molécula que é capaz de brecar aí esse radical livre e essa oxidação. Por isso, nos olhos ela é muito importante, não só com esse mecanismo, como também ela contribui com a pigmentação dos nossos olhos, também protegendo os nossos olhos por isso. Outra função da melatonina é que ela reduz o estresse oxidativo. Já falei para vocês, já dei um spoiler para vocês. Ela reduz diretamente a nossa lesão para os radicais livres. Outra função da melatonina é que ela serve para comunicar as nossas células. Quase todas as células do nosso corpo têm receptores de melatonina. Nós temos 2 receptores de melatonina de membrana que faz com que a melatonina seja um bom sinalizador. Ela entra na célula e faz alguma sinalização, tanto para imunomodulação quanto para diminuir o radical livre. Então a melatonina ela serve muito para essa comunicação celular
A melatonina protege a gente de radiações. Por exemplo, você vai para a Bahia, tomou um sol, tá super queimado, a melatonina pode proteger a gente contra esses radicais livres, contra a radiação ultravioleta e contra os radicais livres da radiação ultravioleta. Outra função da melatonina, isso muito nos vertebrados, aí não é uma função nos seres humanos, é que ela pode dar o start da puberdade, ela pode comunicar a sazonalidade, por exemplo, de estações do ano. A melatonina pode comunicar as nossas gônadas para produzir alguns hormônios. Então a melatonina nos vertebrados tem um papel muito importante, muito interessante, inclusive na gestação, inclusive na placenta. Então nós temos aí nos mamíferos a melatonina com um papel bem interessante, bem importante. Nos seres humanos, ela também pode impactar aí na nossa produção de espermatozoides. Alguns trabalhos, como a gente vai ver, falam que ela ajuda a produção de espermatozoides, ajuda a motilidade de espermatozoides. Outros trabalhos, principalmente 2 relatos de casos mostrando que 2 homens que tomavam 3 gramas de melatonina por 3 meses entraram em oligospermia, diminuição do número de espermatozoides. Outra função da melatonina, para a gente encerrar as funções aqui, a função neuroprotetora. A melatonina ela serve como antioxidante, como anti-inflamatória, então ela pode proteger nossos neurônios, principalmente aqueles casos que tiveram AVC, derrames, e também ela faz uma hipoexcitação, ela é anti-excitatória, ela diminui a excitação dos seus neurônios. Então quando você tem um trauma, quando o seu cérebro está inchado, quando o seu cérebro está inflamado, a gente não pode ter muita excitação neuronal. Isso faz com que tenha morte neuronal. Então a melatonina, nesses casos, ajuda muito para a gente diminuir a estabilidade dos neurônios e também trabalhar como um anti-inflamação. E aí, para finalizar, a melatonina prometeria melhorar a função das nossas mitocôndrias, já que ela é um bom antioxidante, aonde tem muito radical livre, aonde a gente tem dificuldade de lidar com esse radical livre, dentro da mitocôndria, onde tem explosão nuclear ali para a gente conseguir ATP. Dentro da mitocôndria, a melatonina ajuda muito a gente tirar esses radicais livres, então ajuda a saúde mitocondrial. Tem várias outras funções da melatonina, só que a gente vai se prender nessas e obviamente tem muitas aplicabilidades clínicas, como eu vou falar para vocês. A quantidade de melatonina no seu sangue pode variar muito durante o dia. A gente pode variar de 10 a 15 vezes, por exemplo, melatonina à noite do que de dia. A gente pode sair de 5 picogramas por ml de melatonina durante o dia para 200 picogramas por ml durante a noite. É uma variação muito grande. Isso porque a luz faz com que a gente iniba a produção dessa melatonina. Então nós temos aí uma conversa, né? Praticamente uma oscilação muito grande. Então se você não consegue entrar no sono, se você não consegue deitar na cama e dormir, se você tem um tempo de latência do sono muito grande, fica fritando na cama, a melatonina provavelmente pode estar deficiente. Uma outra coisa interessante que a melatonina faz, nos pacientes que têm depressão, ela tende a ser mais baixa. Então a gente ainda não sabe se existe uma relação direta ou se a própria melatonina mais baixa faz com que o nosso sono fique pior e a gente tenha uma qualidade da nossa mente pior. Alguns trabalhos mostraram que a melatonina pode melhorar a nossa barreira hematoencefálica, que é aquele pedágio que a gente não deixa qualquer molécula entrar no nosso sistema nervoso central. Então a melatonina poderia ajudar a gente a fortalecer essa barreira. E isso poderia ajudar a nossa saúde mental, a nossa estabilidade mental. Inclusive aquelas pessoas que têm brain fog, depois que comeu, você come uma xepa muito grande, muito pesada, você tem brain fog, esquece tudo, esquece lista do supermercado. Então, às vezes a melatonina, à noite, é interessante para melhorar a barreira hematoencefálica. A gente vai falar também de algumas condições que reduzem a melatonina, algumas condições que a sua melatonina pode ficar mais baixa. Mas antes vamos entender como é o funcionamento, da onde a gente consegue tirar essa melatonina, né? A gente está falando aí de uma produção endógena, mas a gente pode consumir essa melatonina. Então a melatonina ela vem proveniente de um aminoácido essencial que chama-se triptofano. Você já deve ter ouvido falar, você já conhece triptofano, é um aminoácido essencial. Por que essencial? Porque você tem que comer, ele é essencial para a tua alimentação. Você não consegue produzir. Onde você acha triptofano? Você pode achar leite, em queijo, em chocolate, carne, peixe. E aí você tem que comer esse aminoácido. Desse aminoácido você vai fazer um outro composto através de uma hidroxilação, que é uma reação química aí, que você coloca um radical hidroxila. Ele se transforma, o triptofano se transforma em 5-HTP. Que é também outro stackzinho que a gente suplementa bastante. Eu gosto muito do 5-HTP. Aí através de uma outra reação química, através da decarboxilação, você consegue fazer esse 5-HTP virar serotonina. Daí você já tem a serotonina. Tá na luz do sol, parou por aí. Tá na escuridão, essa serotonina vai se transformar em um metabólito intermediário, que chama-se normelatonina. E essa normelatonina,
ela vai ser metilada, os amantes da química vêm comigo, ela vai ser metilada para se transformar em melatonina. O que é metilada? Vai ganhar o radical metil, que é o CH3. Radical metil, a gente sempre fala muito, metilação é uma reação no nosso organismo que é capaz de ligar e desligar moléculas. E se você não tiver uma boa metilação, muitas pessoas não têm boa metilação, se estiver faltando folato, se estiver faltando B12, se você não tiver uma boa metilação porque você tem alguma falha genética, né, nos seus genes aí, principalmente MTHFR, tem vários genes ligados à metilação, você não vai conseguir fazer esse passo final de transformar a normelatonina em melatonina. Isso vai impactar numa melatonina baixa e num sono ruim. Para fazer a melatonina você precisa de todos esses processos, mas você pode consumir também uma fonte de melatonina. A melatonina está presente no reino vegetal em várias plantas, né? Então você consegue consumir melatonina de planta, de alguns cogumelos, melatonina em algumas fontes. Por exemplo, a fonte mais rica em melatonina são os ovos e os peixes. Tirando os ovos e os peixes, você tem bastante melatonina nos nozes, por exemplo, framboesa, amêndoa, good berries, tem muitas fontes de melatonina que você pode consumir diretamente essa melatonina da sua fonte de alimentação. Então, você pode consumir, você tem essa produção endógena e você pode também suplementar, né? A suplementação hoje é cada vez mais comum, lembrando que alguns anos atrás no nosso Brasa, a gente não tinha essa capacidade de suplementar melatonina porque era proibido. Você tinha que viajar para a gringa, trazer muqueado lá na mala para aquelas pessoas que conseguiam trazer as coisas muqueado ou comprar numa importação. Então a melatonina ela é muito interessante ser suplementada para casos que está deficiente. A gente já vai falar quem deve suplementar e quem não deve, mas agora você consegue comprar em qualquer lugar agora a melatonina. Antes era super controlado, nos Estados Unidos sempre foi, né, venda free pass, assim, você vai no balcão, você compra melatonina em qualquer lugar. Aqui no Brasil a gente tinha uma restrição um pouco maior. Lembrando, senhores, que antes de você suplementar a melatonina, vamos fazer uma pausa aqui. Antes, primeiro, se você está curtindo esse vídeo, compartilha aí com quem você acha que vai ser beneficiado, curta o nosso vídeo, assine o nosso canal. Segundo, não adianta você pensar em suplementar se você ainda não cuidou da sua produção endógena. Como é cuidar da produção endógena? Para você fazer alguns passos, a gente falou da hidroxilação, transformá-la em 5-HTP, 5-HTP em serotonina. Precisa transformar 5-HTP em serotonina, precisa da vitamina B6, né? Piridoxina. Se você não tiver, por exemplo, vitamina B6 em dia, magnésio, zinco, você não vai conseguir fazer sua melatonina. Seu processo de metilação, você não vai conseguir fazer uma melatonina de uma forma bacana. Então você pode, antes de pensar em suplementar, você pode cuidar da sua produção endógena de uma maneira, tendo uma boa alimentação e tendo aí os cofatores para você formar uma boa melatonina. Agora a gente vai falar das indicações clínicas e práticas da melatonina. Vamos embora, se você veio até aqui, não sai desse vídeo até o final, porque eu vou falar ainda para você o esquema de dose, segurança e o que você precisa saber antes de suplementar a melatonina. Então, a primeira indicação da melatonina, a gente já falou que é insônia, né? Você demora, você tem a latência do sono, você fica fritando na cama, demora para dormir. Essa é uma indicação, acho que é mais comum que a gente vê por aí. Outra indicação é jet lag, distúrbios relacionados ao sono. Você vai viajar para algum lugar que é um horário completamente diferente do que você tá, chega lá, você precisa dormir, mas não tem sono. Melatonina ajuda. Então, para você entrar no ritmo de novo, no eixo de novo, quando você volta de uma viagem. Então a melatonina também serve para jet lag, serve para diminuir a latência do seu sono, melhorar a qualidade do seu sono, prolongar o seu sono, diminuir a temperatura corporal. E tem várias doses testadas, a dose fisiológica, tem doses até menores do que de 0,3 mg para você conseguir melhorar o seu sono. Então tem trabalhos com doses até menores do que essa para você conseguir ter um efeito, já tendo um bom efeito, né? As doses vão variar, a maioria dos estudos de 2 a 5 gramas, para sono. Agora, quando a gente fala da segunda indicação, que são os cânceres, melatonina para câncer, sim, isso que você ouviu, já são doses um pouco maiores. Em geral, as doses utilizadas para os trabalhos em câncer são doses de 10 a 50 miligramas. E aí a gente já começa a separar o joio do trigo, que é dose fisiológica e dose terapêutica. Para o câncer é interessante a gente usar uma dose um pouco maior. Mas como é que a melatonina vai agir num câncer? A melatonina ajuda o nosso sistema imune inato, aquele sistema imune que é o sistema imune, aquele que começa a dar porrada sem saber o que é o sistema imune que ajuda o nosso corpo a lidar aí com os patógenos, com câncer, com tudo de uma forma inespecífica. E também a melatonina é citotóxica, ela ajuda a diminuir o número de metástases, ela ajuda a diminuir o crescimento celular no câncer. Então, muitos cânceres já foram testados com melatonina, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de fígado, e alguns trabalhos mostrando até uma melhoria aí, uma
melhora em intervalo de 1 ano, uma diminuição de recidiva em até 37%. Então tem muitos trabalhos interessantes sobre o câncer. Vou pegar o nome desse trabalho para vocês checarem. SEELY, SEELY, de 2012. É um trabalho bem interessante que mostra que a toxicidade, o controle do tratamento foi muito melhor. Então, um estudo bem interessante. Tem outras meta-análises, estudos randomizados. Tem o estudo de Wang, de 2012, que eu puxei aqui com 20 miligramas de melatonina e dobrou a taxa de remissão de alguns pacientes com câncer. Então, tem muitos trabalhos de câncer e melatonina. Geralmente, eles estão numa dose maior, funcionando aí como sistema de anti-inflamação, modulação do sistema imune e essa citotoxicidade. Não só também melhorando o bem-estar de pacientes que estão sob quimioterapia e radioterapia. Próxima indicação, além de insônia e câncer, são as cefaleias, dor de cabeça, principalmente uma cefaleia específica que chama cefaleia em salva. O que é cefaleia em salvas? Cefaleia que vem geralmente na têmpora, no fundo dos olhos, de um lado só, que dura de meia hora a mais ou menos 1 hora. E essa cefaleia pode ser melhorada com a melatonina. Em geral, as doses também são um pouco maiores, são doses entre 10 e 20 miligramas à noite. Quando a gente testa uma dose um pouco menor, de 2, 1 miligrama para cefaleia em salva, não funciona tanto. Então, as cefaleias podem se beneficiar da melatonina. Próxima indicação, aquelas pessoas que têm síndrome do intestino irritável. A gente já falou aqui que um dos lugares que mais produz melatonina, tem lugares que produz até mais do que a pineal, que é o nosso trato gastrointestinal, intestino e estômago. Então, a melatonina ela faz parte ali do funcionamento da alquimia para o intestino e o estômago funcionarem legais. Se você tem síndrome do intestino irritável, muitas vezes existe um certo déficit de melatonina e a melatonina, quando testada nesses casos, ajudou bastante no controle dos sintomas. Eu, como um pitaco pessoal, eu prefiro aí trabalhar de outras maneiras no intestino irritável antes de chegar na melatonina, porque a melatonina vai ter outras implicações e para intestino irritável você tem que usar uma dosezinha pelo menos de 3 a 6 miligramas. Então, já é uma dose um pouco maior. Tem vários trabalhos também sobre isso, tem vários estudos interessantes mostrando para o intestino irritável, mas vale você também testar os tratamentos que são mais primeira, segunda opção antes da melatonina. A melatonina é um stack interessante para o intestino irritável, mas você vai ter que tomar de uma certa forma sempre, né? E a gente já vai falar que a gente pode ter efeitos colaterais e principalmente os nossos hormônios trabalham no sistema de looping, de feedback, de alça, né? Se você aumenta o hormônio, o teu corpo entende que não precisa produzir. Quando o hormônio falta, o teu corpo entende que precisa produzir porque faltou. Então, quando você aumenta o hormônio, você tem um feedback negativo na produção. Quando você diminui o hormônio, tem um feedback positivo na produção, você produz mais. Se você consome uma dose cavalar de melatonina externa, o que o teu corpo entende? Eu não preciso produzir mais. Por isso, para o intestino irritável, é ideal ir por outros caminhos primeiro para ver se você resolve, senão você testa a melatonina. Outras indicações, temos muitas outras, como eu falei da barreira hematoencefálica para vocês. Temos, por exemplo, pacientes com trombocitopenia, diminuição de plaquetas, que também vão ser beneficiados aí da melatonina. Pacientes, por exemplo, que têm endometriose, tem alguns trabalhos mostrando que a endometriose também pode ser uma boa indicação para melatonina, embora não seja também tratamento clássico. E aqueles pacientes que foram para a Bahia, aproveitaram o sol, voltaram todos queimados, então queimadura, por exemplo, solar é uma indicação interessante quando você está muito inflamado. Outra indicação interessante que surgiu aí, eu falei bastante na época do covidão, a melatonina foi um super stack para o covidão porque ela é anti-inflamatória, ela ajudava a inflamação pulmonar, ajudava para dormir, sempre quando a gente está falando terapêutico, aí já anti-inflamação, antioxidação, já era dose um pouco maior, entre 10 a 20 miligramas. Qual é a grande questão, né? Primeiro, a gente já vai falar de como você absorve, como a melatonina vai ficar biodisponível no seu corpo. Mas a grande questão da dose cavalar é que você pode ter aí uma sonolência no dia seguinte, que é inclusive um dos principais sintomas colaterais. Então, a absorção da melatonina, ela é uma absorção bem rápida, mas você não tem uma biodisponibilidade muito boa, a gente já vai também ver o porquê. Mas a absorção da melatonina, isso com vários trabalhos, com várias doses que eles já testaram, demora em torno aí, começa a ter uma boa absorção em 15 minutos, mas ela pode ser absorvida até 1 hora e pouco, 1h30, quase 2 horas. Então, o tempo médio de absorção que a gente fala é em torno de 50 a 60 minutos, por isso que vem aquela orientação. Tome 1 hora antes de você ir para a cama. Quando a gente fala em meia-vida é o tempo que aquela droga demora para cair metade da concentração que ela estava no plasma. Então a meia-vida é um dado muito importante para você saber o que acontece na depuração daquela droga.
A meia-vida da melatonina, ela pode variar, depende da forma com que você toma a melatonina. A meia-vida média da melatonina é mais ou menos uns 45 minutos. Se você toma a forma de liberação lenta, ela pode ir para aí 1h30, 2 horas, e você tem uma melatonina que dura mais durante a noite e prolonga um pouco o seu sono. Tem outras formas análogas à melatonina que foram inventadas. Lembrando que você pode consumir melatonina que vem de uma fonte orgânica, né, ou de micro-organismos, ou mesmo de animais, ou você consome melatonina sintética. Mas, por essa meia-vida ser muito curta, na ciência eles criaram análogos à melatonina, tem vários análogos à melatonina que são mais fortes, né, no sentido de meia-vida mais longa, e também eles se ligam mais no receptor de melatonina, até mais do que a melatonina. Tem alguns que se ligam mais de 8 vezes do que a melatonina. Então tem outras drogas que simulam a melatonina que não são melatonina e que para aquelas pessoas, por exemplo, que têm insônia e não conseguem manter uma boa noite de sono, às vezes é uma boa opção. Então, quando a gente fala em absorção, como a gente vai excretar essa melatonina, como é que a gente vai depurar essa melatonina, é muito importante a gente entender isso para você não acordar no dia seguinte com sono. A biodisponibilidade da melatonina ela não é tão boa. Por quê? Você absorve bem, mas você precisa metabolizar ela. Tem um efeito que a gente chama de primeira passagem. Você precisa passar pelo pedágio do fígado, o nosso figueiredo. Ele precisa metabolizar essa melatonina para deixar ela biodisponível para você. Como vai metabolizar? Com um metabólito, com um citocromo que a gente chama-se de CYP1A2. CYP1A2. Esse CYP1A2 é um tipo de metabolismo hepático que também serve para outros snacks, por exemplo, muito conhecido, a cafeína. Então, a gente precisa desse CYP1A2 para metabolizar a melatonina. Se você tiver com ele comprometido, se você tiver com ele ligado em outras coisas, se você tiver com ele em outras funções, você não vai conseguir metabolizar a melatonina, você não consegue deixar ela biodisponível, você não consegue usar ela. Por mais que você absorver, você não consegue usar. Então, se você consumir cafeína, você vai ter que consumir uma dose maior de melatonina. Se você consumir um cigarrinho, tabaco, maior de melatonina. Outros medicamentos que usam a CYP1A2 também contribuem dessa mesma maneira. Então você o tempo todo precisa entender o que você está consumindo junto. Drogas que podem atrapalhar, inibir a sua produção de melatonina. Por exemplo, beta-bloqueador, anti-inflamatórios não hormonais. Você pode inibir a sua produção natural com os anti-inflamatórios. Se você usa um anti-inflamatório. Luz azul, luz do espectro azul. A gente falou luz do sol. Né? A luz do sol porque é a luz do espectro azul que geralmente varia em torno de 460 nanômetros. Até a luz violeta, que é mais ou menos 420 e poucos, 424 nanômetros, ultravioleta, você tem uma certa inibição na sua produção de melatonina. A luz vermelha, que já é uma luz, um espectro, um comprimento de onda um pouco maior, mais ou menos 600 e poucos nanômetros, ela não inibe, ela não impede tanto a formação da melatonina, não inibe. Alguns trabalhos dizem que a luz vermelha também inibe um pouco, mas muito menos. Outros trabalhos dizem que a luz vermelha inclusive ajuda. Tem pessoas que têm sono quando põem a luz vermelha. Então, talvez exista aí um quesinho de individualidade. Mas a luz azul é fato que ela impede sua produção de melatonina. Então, se você pega um iPad, fica lendo o iPad na cama, você vai inibir a sua produção de melatonina porque tem luz azul. Então, tudo que é luz azul inibe também a sua produção de melatonina. Isso é muito importante para que você não tenha uma inibição, você faça uma higiene do sono. Por isso a gente fala antes de dormir, 2 horas antes, desliga tudo, para você não ter a sua inibição desse neurotransmissor tão importante para que você adormeça. Quando a gente fala aí de doses, a gente pode variar aí de doses fisiológicas. O que é a dose fisiológica? A dose mais natural, que é de 0,3 mg até 50, 100 mg já foram testados, mas em geral nós ficamos, depende da indicação, se você quer usar para insônia, o ideal é você primeiro ficar na dose fisiológica antes de começar a pensar suplementar. Não esqueça de olhar a tua vitamina B6, teu folato, vitamina B9, vitamina B12, sua metilação, o seu magnésio, o seu zinco, a tua alimentação, sua S-adenosilmetionina. Então você precisa olhar para tudo isso antes de pensar em suplementar. Duvido que você fez isso. E aí olha para sua higiene do sono, olha para os fatores que pioram a sua melatonina. Você está usando anti-inflamatório, você está colocando luz azul à noite, então não precisa tomar melatonina, tira isso que você já vai ficar bem. Quando a gente fala de dose, começar com doses fisiológicas e depois aumentando a dose gradualmente se você precisar, a não ser que a gente esteja falando aí de um caso de câncer ou um caso já terapêutico. Então é muito importante você ficar ligado nessa questão da dose, para você não exagerar. Lembrando
que se você quer manter aí a longo prazo uma estratégia que seja interessante, quanto menos você usar, melhor. Uma hora a conta chega, se você pegar muito empréstimo, você vai ter que pagar a conta. Uma hora a conta vai chegar. Então, se você é uma pessoa saudável, que não produz melatonina porque você está inibindo de alguma forma, né, sua produção de melatonina, hoje a gente tem um estilo de vida completamente não natural, antinatural, e aí você fica colocando o stack para dentro que uma hora a conta vai chegar, inibindo a tua produção natural. Uma hora você vai precisar de outras coisas, uma dose maior, então não é interessante. Uma outra coisa que diminui bastante a sua produção de melatonina é o tempo. É a tua idade. Conforme nós vamos avançando na idade, sim, a produção vai diminuindo. Então, se você é muito jovem e já está tomando melatonina, pode ficar tranquilo, quando você for mais velho, pode ser que ela caia mais ainda. Então, é muito importante você usar com responsabilidade. Efeitos colaterais da melatonina. O mais importante, eu já falei, que é a sonolência diurna. Tem uma meta-análise que mostrou, aí acho que foram mais de 22 artigos levantados, mostrou que a sonolência diurna é mais comum, depois pode ter dor de cabeça, fadiga, tontura, tem vários. Mas o mais comum é sonolência diurna, porque você erra a mão na dose e aí chega no dia seguinte, você ainda está com sono. Aí, para finalizar, o outro stack que impede a nossa produção de melatonina, eu já falei para vocês, que é a própria cafeína. Principalmente se você está consumindo a melatonina de uma forma exógena, aí você não vai metabolizar e você vai ficar sem a sua melatonina, vai jogar dinheiro fora. Senhoras e senhores, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais desse stack que é tão confuso, que é indicado para 1 trilhão de coisas, várias doses, cada um toma uma dose louca, todo mundo se automedica, se isso te ajudou, curte aqui nosso vídeo, compartilhe para nós e espero você na próxima.